Olá, sejam bem-vindos a mais uma pequena história de decisões no canal. Espero que tenham gostado da primeira, da semana passada, e que possam gostar desta também. Esta história, como a outra, vai falar de uma pessoa que em determinada altura da sua vida teve que tomar uma decisão. E essa decisão teve repercussões no futuro, no que se seguiu. Então é o seguinte, esta história que eu vou contar hoje, assim muito rapidamente, passou-se cerca do ano 1405 a.C., está relatada no livro de Josué, no capítulo 2, ali nos versículos 9 a 11, mais ou menos, e depois continua por ali. O que acontece é que fala na altura em que o povo de Israel, que andou 40 anos perdido no deserto, perdido quer dizer, andou a vaguear no deserto porque foi desobediente e deixou de confiar no Deus que os tinha salvo. Então, como castigo, isso poderemos mais tarde ver, teve uma peregrinação de 40 anos no deserto. Esses 40 anos terminaram nesta altura e era hora do povo, finalmente, conquistar a terra prometida. Essa conquista da terra prometida, que lhe foi prometida por Deus, essa conquista iria acontecer pela cidade de Jericó. Portanto, a peregrinação que eles fizeram com aquela duração dos 40 anos por castigo, tinha na mesma o mesmo objetivo, que era o objetivo que tinha quando saíram do Egito libertados, que era a conquista da terra de Canaã. Portanto, ali para já a ideia era conquistar Jericó. Para poderem conquistar Jericó, não podiam chegar e aqui estamos nós, vamos conquistar, não é? E então teriam que se dirigir à cidade a espiar que aquelas cidades eram fortificadas, não se entrava numa cidade à toa, com um castelo no meio, a própria cidade era fortificada. E então foram 2 espias mandados a Jericó. Josué, que era o comandante do exército, mandou 2 espias à cidade para ver entradas, saídas, pontos fracos, tirar aquelas informações que os batedores fazem. Quando andavam na cidade em busca de informação, apesar de andarem escondidos, como espias andavam escondidos, a dada altura viram-se numa situação problemática. E a Bíblia não conta exatamente os detalhes, mas eles tiveram necessidade de se esconder. Então o primeiro sítio onde lhes apareceu para se esconderem de quem andava atrás deles, porque se apercebeu que havia gente diferente, gente forasteira na cidade, foi dentro de uma casa, parte-se do princípio que eles andavam ali por umas ruas e aquela casa teria a porta aberta, ou alguém abriu a porta para ver o que se passava, porque haveria burburinho, e entraram naquela casa, esconderam-se e fecharam a porta para se esconder. Aquela casa era de uma mulher chamada Raabe, que segundo a Bíblia era uma prostituta. Os espias entraram e a primeira ação quando se entra, digo eu, não é? Quando se entra na casa de alguém, numa casa para esconder, é tentar que essas pessoas não deem o alarme, que essas pessoas se mantenham, vão ser reféns, mas se mantenham sossegadas sem dar nas vistas. E então aqueles espias disseram, ficas aqui caladinha, tu e a tua família, porque parte-se do princípio que haveria mais gente dentro da casa, ficas tu e a tua família, ficam sossegadinhos, escondem-nos aqui e se alguém passar a perguntar, não estamos cá. Isto foi num estilo de, digamos que teria sido uma ameaça, não é? Tu vais dizer isto porque se não disseres isto, não te vais dar muito bem. E então o que é que Raabe fez? Raabe escondeu-os, ajudou-os a esconder, tapados lá com determinadas trapos, mantas, sacas, o que seja, escondeu-os. E parte-se do princípio que alguém lhes bateu à porta, perguntou e ela disse... Realmente vi passar alguém, mas foram não sei por onde. Portanto, deu uma indicação errada. Agora aqui há uma... É aqui que nós chegamos à parte da decisão. Haverá uma mais à frente, mas esta é uma das decisões mais importantes. Raabe poderia ter ficado com medo, ter dito que sim, que os escondia, e quando chegassem as pessoas, seriam soldados que andavam à procura, ter dito onde eles estavam. Eles eram apanhados e ela livrava-se de confusões. Mas Raabe foi atrás da conversa deles. E Raabe, o que é que ela justificou como indo atrás da conversa deles? Eu tenho ouvido falar do vosso Deus e todo o povo aqui nesta cidade tem medo do vosso Deus. Portanto, toda aquela peregrinação no deserto, aqueles anos em que os israelitas lutaram com outros povos para passar em determinados sítios, para vencer em determinadas batalhas, era conhecido daquela cidade.
E todos sabiam, e quando se aperceberam que havia forasteiros, calcularam que seria daquele povo, que era o povo que queria realmente tomar a cidade. E Raabe, motivada por este receio de Deus, daquele Deus poderoso, resolveu ir atrás e fazer o que lhe tinham ameaçado, fazer o que lhe tinham pedido. E Raabe fez dessa maneira. Então, os espias disseram, ela ajudou-os depois como é que eles haviam de sair para não serem apanhados, e eles resolveram que ela teria que ser recompensada pela atitude que tinha tomado, pela decisão que tinha tomado. E então ficou combinado, eles informaram que a cidade iria ser tomada, iria ser atacada e tomada, ela tinha que pôr um cinto, parte do princípio que seria uma corda, que algum deles levava à cintura, um pano, o que fosse, aquele objeto tinha que ser colocado na janela da casa dela, para a identificar, para quando o ataque viesse, todas as pessoas, e isso foi-lhe informado, tu e todas as pessoas da tua família que estejam dentro desta casa serão salvos. Ou seja, não sofrerão um ataque. E mais uma vez ela ajudou-os a sair, e mais uma vez ela resolveu ir atrás e tomar a decisão que lhe salvou a vida. Nós podemos pensar assim, se nós lermos a continuação da história de Raabe, Raabe foi uma ancestral do Messias, de Jesus. E a gente aqui começa a pensar, uma mulher prostituta, que ainda por cima mentiu, foi um antepassado do Messias. Deus estava de acordo com esta mentira? É assim, Deus não estava de acordo com esta mentira. Mas o que Raabe conhecia de Deus foi uma atitude de uma pessoa pagã que não conhece Deus e mentiu para salvar a vida, para salvar a situação. Teve fé e aquela fé mais tarde a transformou. Naquele momento ela era uma mulher pagã, era uma prostituta que agiu para salvar a vida. Naquelas duas decisões que tomou foi para salvar a vida. Mas tudo indica que esta fé que a levou a salvar a sua vida foi uma fé que a transformou a tal ponto que ela foi antepassado do Messias. Portanto, mais uma vez vemos aqui que são as decisões que nós tomamos em momentos mais ou menos importantes que ditam os futuros, que ditam o que irá acontecer a seguir, não é? Por isso, muita atenção às decisões que tenham tomado. Fiquem bem e tenham um bom sábado.